você abrisse a sua Bíblia, né, se colocasse de pé nesse momento, abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 40, um texto bastante conhecido. Isaías 40, já verifica, né, se o seu celular está no modo silencioso, e vamos estar realmente pedindo que o Senhor traga cativo, se leve cativo, né, todo pensamento, todo sentimento, tudo aquilo que porventura atrapalha, né, a nossa atenção, que nós possamos voltar toda a nossa atenção neste momento para a ministração da palavra. Diz assim o versículo 28 até o 31. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Palavra maravilhosa. A partir do capítulo 40, Isaías já começa a falar a respeito do Senhor, a respeito de Jesus. Versículo 28 diz: será que você não sabe, né, que o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, o nosso Deus, né, Ele não se cansa, não se fadiga? Mas quantos de nós, né, talvez se encontra cansado? Quantas coisas têm acontecido que às vezes traz uma exaustão, traz um cansaço a cada um de nós, mas nós louvamos a Deus porque o nosso Deus não se cansa. O nosso Deus é um Deus que inclusive renova as nossas forças. Isso é uma promessa tão maravilhosa da palavra, e eu desejo no meu coração nessa noite que nós possamos olhar para essa palavra, esperar no Senhor. A palavra diz: espera no Senhor, confia nele, que mais ele fará. Nós possamos colocar a nossa vida na dependência desse Deus que tem o controle de todas as coisas. Que todo o nosso cansaço, toda a nossa fadiga que é natural, aqui ele fala inclusive dos jovens, né, que são aqueles que têm mais vigor, eles também se cansam. É natural nós nos cansarmos, mas nós não precisamos e não devemos e não podemos ficar prostrados, cansados, desanimados, mas lançar sobre o Senhor toda a nossa confiança, porque a palavra diz que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, eles renovam suas forças e te faz voar como águia. A águia, nós sabemos que é um animal que as forças dela, as penas dela se renovam, até o seu próprio bico se adapta à presa que ela vai pegar. Ela tem todo um processo, né, de audição aguçado, de visão aguçada. Então, que nós possamos ter essa força renovada pelo Senhor, que nós possamos ter essa convicção acima de todas as coisas. A palavra diz: porque está abatida a minha alma, espera no Senhor, pois nós ainda o louvaremos. Tantas coisas o Senhor tem nos dado, tantas coisas o Senhor tem nos prometido, e quando eu olho para essa palavra e vejo a grandeza do nosso Deus, um Deus que mede as águas nas palmas das suas mãos, um Deus que tem o controle do universo, um Deus que é Senhor de todas as coisas, e nós pensarmos que esse é o nosso Deus, é o nosso Senhor. E se nós cremos, e eu creio, né, que você também crê, nós não podemos então nos prostrar, porque nós sabemos que Ele é poderoso, que nós precisamos viver isso. Se você crê que o Senhor é poderoso para realizar grandes coisas, que tem o controle de todas as coisas, então nós não podemos ficar prostrados, porque nós precisamos depositar a nossa confiança nele, e Ele então renova as nossas forças. Amém? Vamos orar mais uma vez e já está continuando, né, a adorar o nosso Deus. Bendizemos ao Teu nome, Pai, por essa palavra tão maravilhosa, que nos dá a certeza, Pai, a esperança de que o Senhor é conosco, de que o Senhor é aquele que renova as nossas forças. A palavra nos diz que o Senhor é aquele que sonda todas as coisas, que sonda todos os corações, que sabe da carência, sabe da necessidade, sabe da ansiedade que cada um tem vivido. Mas, Senhor, como é maravilhoso crer num Deus que é todo poderoso, Senhor acima de todas as coisas, que se importa com cada um de nós, que tem o controle de todas as coisas, e que mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, tem nos fortalecido, tem nos sustentado, tem nos dado vigor, tem nos dado ânimo, Pai. E nós te agradecemos por essa palavra, pedimos, ó Deus querido, sustenta o teu povo, continua, Deus querido, a nos animar, a nos fazer, ó Deus querido, crer cada dia mais em Ti, porque nós sabemos que se nossos olhos estão fitos no Senhor, do Senhor vem a nossa força, assim como diz a Tua palavra lá em Daniel capítulo 11, se nós olhamos para o Senhor, se nós conhecemos o Senhor, o povo que conhece o Senhor é um povo forte, e nós somos, ó Pai querido, fortes porque o Senhor é a nossa força. Nós temos em Ti, ó Pai querido, toda a fortaleza,
Nós louvamos ao Teu nome pelo Teu sustento, te agradecemos que o Senhor tem nos preservado até aqui, te agradecemos porque é uma promessa maravilhosa da Tua palavra que diz que todas as manhãs as Tuas misericórdias se renovam sobre nós, e nós queremos nessa noite, ó Pai, regozijar-nos na Tua presença, te exaltar, Pai querido, por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós e porque nós cremos ainda que muito mais o Senhor fará. Te agradeço por cada irmão amado que aqui está, ó Deus, te peço, ó Pai, vá nesse momento falando profundamente ao coração de cada um, vá, Senhor Deus, trazendo aquilo que o seu servo necessita nessa noite, ouvir a Tua palavra. Senhor, nos incomoda, nos constrange, ó Pai querido, tira-nos até mesmo aquela apatia que nós muitas vezes temos tido por não estarmos tão em comunhão com o Senhor, mas que nós possamos ansiar por Ti, ó Pai, ansiar pela Tua presença, porque nós sabemos que se nós estamos diante do Senhor, se nós estamos numa vida de intimidade Contigo, ó Pai, o Senhor renova as nossas forças. Bendizemos ao Teu nome, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Consagramos a Ti esse culto, Pai, esse momento de louvor, de adoração, tudo que fizermos aqui, ó Pai, possa exaltar e glorificar o Teu nome. É que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, quantos estão felizes de estar hoje aqui na casa do Senhor? Amém. Vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração, vamos entoar louvores a Ele, que só Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Vamos neste momento fechar os nossos olhos, louvar o Senhor com o nosso coração, sentir a presença dEle neste lugar, que só Ele pode preencher a nossa alma, a nossa vida. Amém? E também fica à vontade para dizimar, a caixinha está aqui na frente, quem veio preparado. Amém? Se
Pai, podemos ver o Teu rio de vida aqui, Senhor, neste lugar, ó Pai. Ó Deus, nosso desejo, Pai, neste momento, Pai, é sentir a Tua presença, Senhor Deus. Ó Pai, que nós possamos, ó Pai, apenas, ó Deus, nos lembrar do Senhor, Senhor, nesta hora, Pai, que todo pensamento, Senhor, todo medo, toda aflição, Senhor, eterno, o Senhor possa acalmar, Senhor, nosso coração, ó Pai. Eu procurei
nesta noite, ó Deus eterno. Todos os nossos medos, ó Deus, todas as nossas aflições, ó Deus eterno. Ó Pai, o Senhor possa acalmar, Senhor Deus. Ó Pai, nós te louvamos, ó Deus eterno, pela palavra que será ministrada, Senhor, nesta noite. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida do pastor, Senhor Diogo, ó Deus eterno. Ó Pai, que o Senhor possa usá-lo cada dia mais, ó Deus eterno, para falar da tua palavra, Senhor, para falar do teu amor, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo número 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1, né? João, capítulo 4, a partir do versículo 1, nós vamos estar lendo. Amém? João 4, a partir do versículo 1. Bom, como o texto ele é bem grande, né? Na verdade, a gente vai estar procurando estudar até o versículo de número 42. Então, eu não vou fazer a leitura completa aqui, mas eu só queria dar só o tema que nós vamos estar abordando. E a gente vai aproveitar. Esse é uma história que todo mundo, acredito que já ouviu falar ou já conhece, né? Em algum momento, dentro da sua caminhada cristã, você já deve ter ouvido acerca da mulher de Samaria, ou a mulher samaritana, né? E a gente vai aproveitar esse texto aqui justamente para observar o método, né, que Jesus usa para evangelizar. E isso aqui é muito importante, né, porque aqui ele vai trazer luz acerca de como nós devemos fazer isso, né? Por isso o tema ele vai tratar exatamente sobre isso, o método de como Jesus evangeliza. E a gente precisa prestar bem atenção acerca disso, porque ele vai realmente assim trazer, de fato, assim, uma orientação acerca de como deve ser o nosso procedimento quando nós vamos estar evangelizando alguém. O livro de João é um livro que trata muito acerca de relacionamento interpessoal, e a gente vai perceber claramente em Jesus, desde o capítulo 3, ele trata a vida de Nicodemos de uma forma pessoal. No capítulo 4 ele vai tratar essa mulher, né, samaritana também, e é muito interessante nós vemos essa ação do próprio Cristo. Talvez quando nós olhamos para a perspectiva de evangelização, a gente sempre tem na nossa mente a questão da quantidade, né? Do número de pessoas, né? A gente fica às vezes preocupado nesse sentido, né, de alcançar muitas pessoas, e vai por aí, até porque às vezes a gente tem uma referência, né, de evangelista que alcança multidões. Mas nós precisamos entender, né, que nem todo mundo vai alcançar multidões, nem todo mundo vai ter ministérios parecidos como o de outros evangelistas, mas nós precisamos o quê? Trabalhar da forma como nós somos, e principalmente esse evangelizar pessoal, individual, ele é muito importante, porque ele trabalha justamente a questão de fazer discípulos, né? É você conversar com alguém, é você ter contato com alguém, é você desenvolver relação com alguém, e isso é muito importante no processo de evangelização. Se nós queremos realmente alcançar vidas para Cristo, e se existe um método, né, que nós podemos aplicar e que de fato é eficaz e perdura, é esse método de você realmente criar vínculos de amizade, né? Você realmente criar assim um relacionamento com a pessoa a tal ponto que haja essa liberdade de você poder comunicar as boas novas do Evangelho, falar. Isso é muito importante em todo esse processo. Infelizmente, nós percebemos assim que as pessoas, às vezes, por não ter uma instrução acerca de como fazer isso, as pessoas geralmente quando vão evangelizar alguém, ela já sai condenando essa pessoa, né? Ela quer empurrar Cristo goela abaixo, quer fazer a pessoa aceitar de qualquer maneira, e isso é muito ruim, né? Porque faz a pessoa olhar para o Evangelho de uma forma equivocada, errada. Por isso, então, Jesus ele vai estar trabalhando isso em todo esse contexto da mulher samaritana. Ele vai mostrar como que ele evangelizava, quais eram os procedimentos, a estratégia que ele utilizava para poder realmente assim ministrar as boas novas do Evangelho, né, ao coração das pessoas. Isso não quer dizer que você, ao fazer isso,
né, que realmente as pessoas, todas elas vão se converter, né, até porque não depende de nós, né? Na verdade, a salvação pertence ao Senhor e é o Senhor que salva, Ele que ministra, Ele que toca, não somos nós que salvamos, nós apenas somos meros instrumentos de Deus nas suas mãos para operar aquilo que realmente Deus quer. Mas é muito interessante nós olharmos realmente como Jesus trabalha isso, né? E óbvio, se tratando de Jesus, né? Se nós temos um exemplo maior a ser seguido, com certeza é Cristo, né? Ele realmente é o exemplo maior, né? Ele é o nosso irmão mais velho, que nós podemos dizer, e ele é um exemplo de fato a ser seguido, né? Então a gente pode olhar ele como uma referência muito importante. Então vamos lá, a gente vai ler a partir do versículo 1 e a gente vai estar dividindo esse texto aí do versículo 1 até o versículo de número 42 em 8 partes, né? Eu não sei se vai dar para falar tudo hoje, mas é que a gente possa realmente assim analisar essa maneira de Jesus evangelizar. Então vamos orar ao Senhor e pedir para que Deus possa estar ministrando essas verdades ao nosso coração. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua bênção, a Tua graça sobre as nossas vidas e clamamos ao Senhor para que o Senhor realmente possa ministrar, falar ao coração de cada um que aqui está e também no coração daqueles que vão estar assistindo esses vídeos pela internet, que o Senhor realmente possa ministrar, abençoar, que esse estudo, Pai, essa pregação possa trazer luz para aqueles que desejam de fato evangelizar com o propósito de tornar essas pessoas discípulos do Senhor. Por isso, ministra, abençoa, opera, mova com teu poder e com a tua graça, para a honra e glória do teu santo nome que eu clamo e peço a ti, em nome de Jesus, amém. Vamos ler então a primeira parte aqui, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Nós vamos perceber claramente que dentro do reino de Deus, uma das coisas com relação à evangelização que não pode ocorrer é haver disputas, né? E a gente vai ver claramente, porque nós já estudamos, né, já nos estudos anteriores, né, do capítulo 3, do versículo 22 até o 36, nós estudamos acerca da verdadeira religião, né, segundo o testemunho de João Batista, e a gente percebe claramente que essa verdadeira religião ela não tem o intuito, né, de disputa, né, não tem o intuito de realmente pegar o foco e voltar para o homem, mas a gente percebe que a verdadeira religião senta em quem? Está em Deus, né? A glória está nele, né? Nós devemos buscar por causa dele. A nossa vida de relação com Deus não está centrada em pessoas, não está centrada em instituições, mas está centrada no Filho de Deus, na pessoa do próprio Cristo. E a gente percebe aqui que no versículo 1 a 3, a gente vai perceber que Jesus, né, ele tem a mesma visão do apóstolo Paulo. Depois nós vamos ler Romanos 15 e a gente vai ver claramente essa ação de que Jesus, ele não está aqui nesse mundo para promover disputas. Na verdade, todos aqueles que fazem parte do reino de Deus precisam entender que nós somos participantes, cooperadores da obra do Senhor, e aqui não deve haver disputa. Na verdade, nós precisamos trabalhar unidos, com o mesmo propósito, com a mesma finalidade. Afinal de contas, nós servimos o mesmo Deus, né? Pertencemos ao mesmo reino. Vamos, né, estar justamente com esse Deus, né, na sua presença. Lá nos céus, obviamente, não existe placa de denominação. Lá não vai ser separado por instituições, pelo contrário, lá vão estar todos aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue de Cristo. Então tudo isso é importante de perceber que dentro do reino não pode haver disputa, deve haver cooperação, deve haver unidade, comunhão, né, uma visão, né, com o mesmo propósito, com o mesmo coração. É aquilo que a igreja primitiva tinha, né? Era só uma alma, um só coração, um só propósito, uma só motivação, né, um só objetivo. E nós também, como corpo de Cristo, precisamos trabalhar dessa forma. Então veja, do versículo 1 ao 3, Jesus mostra claramente acerca disso, fala sobre isso. Ele fala assim: quando, pois, o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Então perceba que Jesus, ele entende que dentro do reino,
né? Quando nós vamos evangelizar, nós não podemos estar com esse intuito de ver quem que alcança mais pessoas, né? Hoje, infelizmente, parece que existe uma disputa para ver qual é a instituição que consegue agregar mais pessoas, né? E infelizmente tem muitas que acabam querendo pescar peixe de outro aquário. Lembrando, né, que nós devemos evangelizar, obviamente, aqueles que não são cristãos, não é evangelizar quem é crente. Não é você tirar pessoas de uma igreja e levar para outra igreja. O propósito não é esse, né? Mas o propósito é alcançar vidas. E Jesus, ele tinha essa ideia, ele percebia que esse momento de estar ali perto de João não era uma coisa benéfica, porque isso estava trazendo esses conflitos, essas contendas, onde as pessoas ficavam pensando, Jesus batiza mais gente do que João. E o intuito do rei não é isso, não é provocar celeuma, não é provocar intriga, não é provocar briga entre a gente. Pelo contrário, né? Nós devemos assim trabalhar em unidade, né? Eu lembro uma vez que quando nós fomos implantar o trabalho em Cuana, as pessoas chegavam lá e havia assim, um medo muito grande assim, de surgir outras instituições lá. E aí eu lembro que uma vez a gente já estava lá em Cuana, aí veio o irmão e falou assim, pastor, o senhor está sabendo que está abrindo uma Assembleia de Deus ali em Cuana? Pastor, o senhor está sabendo que tem uma aliança cristã em Cuana? Aí começaram a falar acerca de várias igrejas que estavam surgindo. Eu falei, qual que é o problema que está surgindo igreja? Qual é o problema? A gente não está ali para disputar com eles, né? A gente não está ali para garantir um território só para nós, né? Pelo contrário, se tem mais igrejas, amém, mais pessoas vão ser alcançadas por meio de Cristo, não é verdade? Por meio das igrejas, por meio dos irmãos. Então não há problema nenhum, né? Agora eu entendo também que aqueles que vão ficar no Betel, vão ficar no Betel. Aqueles que vão ficar na Assembleia, vão ficar na Assembleia. Aqueles que vão ficar na Aliança, vão ficar na Aliança. Não tem problema nenhum, né? Inclusive a gente tinha uma relação muito boa assim com todos os pastores que haviam ali na região, principalmente com o pastor da Aliança, né? Que a gente tinha assim, várias vezes fazia cultos juntos, a gente convidava ele, então não havia preocupação nenhuma. Ele não estava ali preocupado que ele ia tirar crente da minha igreja, coisa parecida, ou vice-versa, não. A gente criou um vínculo de amizade tão bom que a gente, um pregava lá, outro pregava aqui, e assim a gente foi criando. Por quê? Porque o reino é o mesmo, né? Nós não estamos disputando posição dentro do reino, pelo contrário, nós estamos somando força nesse reino para alcançar mais vida. Então, quanto mais igreja, mais possibilidade de outras pessoas serem alcançadas. Então, Cristo tinha essa visão também. Cristo não estava ali para promover intriga, Cristo não estava ali para provocar divisão entre o próprio corpo. Pelo contrário, ele percebia que se alguma coisa estava provocando algo assim, ele preferia se retirar. E aí, isso bate com a visão de Paulo. Olha que Paulo fala em Romanos 15, versículo 20. Vê aí, depois de João, tem Atos, aí vem Romanos, né? Olha aí, Romanos 15, versículo 20. Olha que Paulo vai falar, é o mesmo pensamento, né? Paulo se preocupava com essa ação a tal ponto dele falar assim, ó, Romanos 15, 20. Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, onde Cristo já for o quê? Anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Sabe qual é a visão de Paulo? Já tem cristãos aqui? Tem igreja cristã aqui? Então eu não vou ficar aqui. Eu vou para onde não tem. Né? Então perceba que Paulo não estava querendo criar intriga com já grupos que já existiam no local. Se já tem cristão ali, se já tem uma igreja ali, então é o seguinte, eu não vou ficar aqui pregando sobre fundamento alheio. Eu vou para outro lugar que não tem ainda Cristo. Que Cristo ainda não foi anunciado. E é exatamente isso que nós precisamos entender, que não deve haver disputas, né? Infelizmente, assim, quando eu fui no Brasil, eu até fiquei assim meio que impressionado, e eu ficava assim pensando, meu Deus, mas isso aqui é uma falta de ética terrível. Tinha uma igreja aqui, do lado era uma outra igreja. Você já imaginou o problema? Tem uma igreja de um lado direito, do lado esquerdo é outra igreja. Olha o problema que vai dar, né? Para que vai alugar um local para se tornar igreja do lado de uma outra igreja? Vai dar problema, vai dar confusão. Uma hora ou outra alguém vai querer ir para outra igreja, aí vai ver aquelas intrigas, né? Por que você está tirando meu ovelha da minha igreja? Por que você está convidando fulano que é da minha igreja? Aí começa a briga por causa de cristãos.
Aí você vê as pessoas perdem o foco, né? Aí ficam brigando por causa de crente. E a gente devia lutar em prol daquele que não é crente, né? E buscar essas pessoas, né, para Cristo, ser luz para elas, né? Então Jesus trabalhava assim, não havia disputa no reino dele. Outra coisa importante, versículo 4 a 6, o segundo ponto, a gente vai perceber claramente que Jesus tem discernimento acerca da sua missão. Veja só, 4 a 6, volta lá para João, né? João 4, do versículo 4 ao 6, olha só o que ele vai falar aqui, né? Ele fala assim: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus à fonte, por volta da hora sexta. É interessante a gente perceber aqui, veja que Jesus, a princípio, ele não quer arrumar confusão, né, com essa questão dos discípulos de João, né, porque os fariseus já estavam provocando isso, porque estavam comentando que Jesus batizava mais gente do que João. Ele sai, mas essa saída tem um propósito, e a gente vê que no versículo 4 essa afirmação: e era-lhe necessário. Aí você pergunta, mas por que era necessário ir para Samaria, né? Por que é necessário ir? É interessante que a gente percebe, né, Jesus, ele realmente ele trabalha justamente assim, seguindo, né, uma visão, uma orientação. Ele está ali para cumprir a vontade do Pai, né? E nós sabemos assim claramente acerca disso. Por quê? Porque Jesus, a todo momento, ele manifestava que ele estava aqui para cumprir aquilo que realmente Deus havia proporcionado a ele, para cumprir o seu chamado aqui nessa terra. E nós sabemos que o chamado de Jesus é o que aqui nesse mundo? Vim salvar os perdidos, né? Ou seja, evangelizar o pecador, alcançar pecadores para o reino. E é interessante, né? Ele vai para Samaria, e com quem que ele se encontra? Com uma mulher, não é? Ele vai encontrar uma mulher, e a gente vai ver a obra que Jesus vai fazer através dessa mulher, que diante de uma sociedade, da sociedade dela, era uma pessoa totalmente desprezada, justamente pelo estilo de vida que já vivia. Mas a gente percebe que Jesus se preocupa com o indivíduo, né? E isso é uma coisa importante, a gente se preocupar com indivíduos. Não é preocupar com um monte de gente, até porque o que vai adiantar você trazer um monte de gente para a igreja se você não vai conseguir ajudar essas pessoas? Não vai resolver nada. Essas pessoas futuramente elas podem sair, né? Pode se sentir assim que não são muito bem atendidas ou coisa parecida e vai embora. Então a gente percebe que Jesus ele está preocupado, mesmo que seja com uma vida. E a Bíblia fala mesmo, né, que nos céus há festa, né, quando um pecador se converte. Uma vida para Deus é importante. E a gente vê com quem que ele vai ter o encontro? Com uma mulher samaritana. E é interessante que ele vai justamente para esse lugar onde essa mulher todo dia está ali. Então não é coincidência. Deus não trabalha com coincidência. No reino de Deus não existe coincidência, existe propósito. E Jesus discernia a sua missão. É interessante que com relação a isso é muito importante, porque quando você discerne a missão de Deus, você consegue ter percepção daquilo que Deus quer. Isso te leva então a sempre agir da forma como o Senhor deseja, faz você cumprir aquilo que Ele quer. Talvez na nossa mente, às vezes a gente não sabe assim para onde, o que Deus quer fazer, mas com discernimento Deus pode trazer essas orientações. É o que acontece aqui, ó. Pessoal, vamos ler Atos, capítulo 16, versículo 9. É a mesma ação que está acontecendo aqui com João. Da mesma forma como Jesus percebia a necessidade de estar em Samaria, e é óbvio, não é por acaso que ele vai para lá, ele vai para lá porque ele tem o intuito, né, obviamente, de alcançar, propagar o seu evangelho, alcançar vidas, e assim ele vai fazer. Atos 16, versículo 9, olha só o que fala aqui, ó. À noite, está falando aí, né, da visão que Paulo tem lá em Troade, né? Depois, se você quiser ler, você pode estar lendo, né, desde lá no versículo de número 6. E aí fala assim, ó, no versículo de número 9:
À noite sobreveio Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve, versículo 10, a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Então perceba que Paulo entendia que toda vez que ele discernia a missão de Deus, óbvio, qual é a finalidade disso? Por que é necessário para Macedônia? É para cumprir com isso que ele está falando no versículo 10, né? Para anunciar o quê? O Evangelho. E anunciar o Evangelho para quê? Para alcançar vidas. Esse é o propósito do anúncio do Evangelho, salvar o perdido. É fazer isso. E ele então discernia, ele percebia que nessa visão Deus estava trazendo discernimento acerca daquilo que ele tinha que fazer. É a mesma coisa que Deus está fazendo com Jesus, dando esse discernimento da sua missão. Vá para Samaria, é lá. Lembra lá daquela história de Filipe com o eunuco? Ele estava lá no caminho, voltando para sua casa, lendo o profeta Isaías, e de repente o Espírito fala: vá lá e se aproxima desse eunuco. E aí acompanha ele, e ele está lendo o profeta Isaías 53, não está entendendo nada, não sabe de quem que o profeta está falando, se está falando de si mesmo, se está falando de outra pessoa. E aí então Filipe chega, porque o Espírito guia ele até lá, e aí ele pergunta: você entende o que lê? Eu falo assim: não tem quem me explique, como é que eu vou entender? E aí ele então começa a explicar acerca que aquele homem é alcançado pelo poder do Evangelho. Então a gente vê que nós precisamos desse discernimento, né? Literalmente assim, para cumprir com aquilo que Deus quer. Volta para o texto então agora de João 4. Então a gente vê que do versículo 4 a 6, a gente vê então Jesus discernindo a missão, né? Ele está discernindo, ele precisa ir lá, é necessário que ele esteja em Samaria. Agora, veja só, a partir de agora, do versículo 7, você vai começar a perceber a forma como Jesus evangeliza. Até agora ele não está evangelizando, mas a partir de agora ele vai começar. E é interessante como é que ele começa. Veja só, do 7 a 9, é o terceiro ponto, que fala assim: nisto veio uma mulher. Lembra que Jesus está aí no poço, né? Em Sicar, em Samaria. Está aí, está cansado, né? Está diante dessa fonte de Jacó aí, que é um poço. Lembrando aí que poço, né, é uma coisa muito, como é que fala? Nem todo mundo tinha poço. Então é um lugar que realmente as pessoas buscavam, né, água. Quem tinha realmente não era qualquer pessoa que tinha. Então era uma coisa que as pessoas buscavam. Era uma coisa que era de muito valor, de muita riqueza, principalmente aí no deserto, né? Então as pessoas necessitavam de água. E aí você vê, ó, no versículo 7 até o 9, veja só o que vai acontecer. Nisto veio uma mulher, o quê? Samaritana, para tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Né? E aí então, olha só o problema agora aqui. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então Jesus estava sozinho, nesse momento. 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então veja só o problema. Jesus está diante de uma mulher samaritana. Pelo contexto, como ela está mesmo falando, judeus não se dão com samaritano. E o pior, é uma mulher. E a gente sabe que no contexto deles, mulher era desprezada, não tinha o valor devido, né? Então imagina uma mulher falando com um homem desconhecido, o pior, judeu. Isso aí seria um motivo para ter muitos problemas. Agora, veja o que Jesus começa a fazer na evangelização. Jesus não chega para essa mulher, em nenhum momento fala assim: olha, você precisa me aceitar. Eu sou o Messias, eu sou o Salvador, você é uma pecadora e você precisa me aceitar. Porque se você não aceitar, você vai para o inferno. Ele começa assim falando? Não, ele não fala isso. Sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a quebrar as barreiras e os preconceitos. Primeiro, ele começa a quebrar barreira e preconceitos. Preconceito porque era uma mulher samaritana, e samaritano não se dava com os judeus, e começa a quebrar a barreira.
Porque homens não falavam com mulher assim sozinho, não, principalmente se era samaritana, sendo a pessoa judia. Não fazia isso. Então havia preconceitos, havia racismo com relação a esse tipo de ação. Então perceba que Jesus está primeiro preocupado com o quê? Quebrar as barreiras e os preconceitos primeiro. Ele não chega ali evangelizando, mas ele vai preparando o caminho para esse momento. E a forma como ele age ali, ele começa com uma conversa formal. Ele está no poço de água, aquela mulher foi lá para tirar água, e ele simplesmente pede para ela, né, sem questionar ela, se é samaritana, né, não questiona nada, só fala, me dá-me de beber. Começa uma conversa. Né, e aqui a gente vê, irmãos, quão importante é você criar vínculos de amizade primeiro, antes de ministrar o evangelho. Você sabe por que tem muita gente que já não quer mais saber do evangelho? Porque a forma como as pessoas vão chegando às pessoas bloqueiam das pessoas quererem saber do evangelho. Porque elas já chegam condenando a pessoa. Já chegam falando exatamente isso que eu falei agora. Olha, se você não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. Você precisa aceitar. E vai por aí. Então, quer dizer, você já chega condenando a pessoa, você nem conhece a pessoa, e já quer empurrar Jesus goela abaixo para a pessoa. A coisa não funciona assim, dessa maneira. Não é assim. E se a gente agir dessa forma, a gente só vai criar o quê? Obstáculos. Obstáculos. Então não é por aí. Aí o que Jesus faz? Ele quebra primeiro. Ele quer primeiro começar a introduzir algo que possa criar uma relação entre as partes, né? Que haja uma abertura para a conversa. E ele faz isso. Então ele começa a falar o quê? De coisa do dia a dia daquela mulher. Ela está ali para pegar água e ele está pedindo, me dá água, porque eu estou com sede, né? Dá-me água de beber. Então ele começa introduzindo uma conversa primeiro. Ele quer realmente assim quebrar esse preconceito, porque a gente já vê claramente aqui que ela já expõe que existe esse preconceito, essa barreira entre samaritanos e judeus. Então você precisa quebrar isso. Se você não quebrar essas barreiras, não tem como você chegar com o evangelho. É a mesma coisa, irmãos, aqui, esse contexto a gente poderia jogar para várias coisas que são semelhantes a isso aqui. Várias coisas. Por exemplo, quando a gente fala de preconceito, você vai entender que Jesus aqui ele não está preocupado se é mulher samaritana, se é uma mulher. Ele não está preocupado assim se a condição de vida que ela dá. Ele não está preocupado. A ação dele aqui, a princípio, é simplesmente criar uma relação de amizade. Esse é o intuito. Então, o que acontece? Às vezes, quando nós vamos evangelizar alguém, dependendo da pessoa, você já cria preconceitos e obstáculos para falar do evangelho dessa pessoa. Quer ver só? Eu já falei uma vez aqui de um testemunho de um pastor que foi pregar numa igreja e ele se disfarçou de mendigo na porta da igreja. E ele fez isso de propósito para ver quem que ia cumprimentar ele. Mas pelo fato dele ser mendigo e estar vestido como mendigo, ninguém da igreja se aproximou dele. Aí quando o pastor da igreja foi convidar o pregador daquele dia, para surpresa da igreja, quem que era o pregador? Aquele mendigo que estava na porta. Era aquele mendigo que estava na porta. E ele fez de propósito para ver qual é a reação que os crentes têm diante de mendigos, por exemplo. Né? Quantas coisas as pessoas têm de preconceito, de barreira com relação a mendigos. Uma vez quando nós fomos evangelizar pessoas ali perto de Suzuka, ali no parque que tinha no Hunter, ali está cheio de mendigo. Né? Por mais incrível que pareça, está no Japão e tem mendigo japonês. Está cheio. Nas praças, que você não está ali para ver, mas eles dormem ali. Lá em Nagoya está cheio embaixo da ponte. Né? A pergunta é, você se aproximaria de um mendigo? Ainda mais se ele estiver fedendo? Se aproximaria ou não? Seja sincero. Você está bonitinho, cheiroso, limpinho. Aí tem um mendigo na tua frente. Você para falar com ele? Você tem alguma coisa assim que te impede de ir até ele ou não? Esse é um problema.
Porque se a gente não quebra isso, não tem como você ministrar o evangelho para essas pessoas. Por exemplo, tem pessoas que têm aversão a homossexuais. Tem aversão. Aí o que acontece? Se sabe que é homossexual, não quer nem chegar perto, para começar. Não quer chegar. Se é lésbica, não quer nem chegar perto. Não é? Aí a pergunta é, se existe essa barreira, como é que essa pessoa o evangelho vai chegar a essa pessoa? Como que chega? A drogados. Como que chega? A prostitutas. Como é que vai chegar a qualquer outro tipo de classe que já é rejeitada pela sociedade? Não chega. E o que Jesus quer mostrar aqui é que se a gente não quebrar essas barreiras de preconceitos, ou barreiras que existem, que mesmo que não seja com relação a preconceito, mas seja por meio de outras coisas, racismo, seja o que for, o evangelho não chega a essas pessoas. De jeito nenhum. Não vai chegar. E aí o que vai ser fácil? A pessoa é negra, porque é negra eu não vou evangelizar. Aí outros falam assim, aquela pessoa é rica, não precisa de Deus. Não tem muita pessoa que pensa assim, ele tem tudo, não precisa de nada. Aí eles pensam, eles começam a colocar na cabeça que quem precisa do evangelho aqui é o pobre. Só pessoas necessitadas, mas rico também precisa. O evangelho é para todo mundo. Os ricos não estão separados do alcance de Deus. Pelo contrário, eles também fazem parte. E o problema é exatamente esse. Se você não quebrar essas barreiras de preconceito, o evangelho não chega a essa pessoa. Não vai chegar. Por exemplo, tem um muçulmano lá, e você já fica pensando, esse cara é lá daquele Hamas lá, é da Jihad, né? Talvez lá da mesmo grupo do Bin Laden, aqueles terroristas terríveis. Porque tudo que você ouve de islamismo, está tudo relacionado a isso, a terrorista, aqueles que matam cristão. Aí a pergunta é, você chega perto dessa pessoa? A gente já cria barreira. Você chega perto de um traficante, por exemplo, para evangelizar? Vai. Você entra dentro de uma montanha, na montanha, nos bairros lá da periferia. Então você percebe assim que tem muita coisa que pode criar barreiras, obstáculos, preconceitos para o evangelho chegar a certas pessoas. E aqui essa mulher aqui, a gente vai ver pelo histórico dela, que o negócio aqui para ela não estava muito bom não, com relação a isso. Talvez ela, se ela contar o histórico dela, talvez ninguém se aproximaria dela, porque não é um bom exemplo, não é uma boa pessoa. E geralmente pessoas assim, as pessoas querem o quê? Distância, não querem nem chegar perto de pessoas que são maus exemplos na sociedade, não querem. Mas lembre-se, Jesus veio buscar e salvar o perdido. E dentro do contexto de perdidos, enquadra-se todo mundo. Seja rico, seja pobre, seja drogado, prostituta, milionários, não interessa quem seja. Todos precisam ser alcançados. Né? Então existe esse problema. Então a gente tem que quebrar, e é o que Jesus faz, ele começa a quebrar. E ele quebra como? Criando um vínculo de relacionamento com a pessoa. Converse, cria-se uma conversa. Ele começa a falar de coisas do dia a dia dela. Dá-me de beber. Você não veio buscar? Dá-me de beber água. Coisa simples, coisa do dia a dia. Não chega falando do evangelho, mas fala de algo do dia a dia dela, da necessidade dela. E lembre-se que esse trabalho dela aqui, a gente vai ver agora aqui no versículo 10 a 14, essa sensibilidade, né, para com as necessidades e crises do dia a dia da pessoa. Então a gente vai ver Jesus, ele realmente sendo sensível a isso. E aí ele vai começar a conversar com ela acerca de algo que todo dia ela faz: ir naquele poço buscar água. Era o serviço dela. Provavelmente era o serviço que ela fazia para se sobreviver, para se sustentar. Então veja, do 10 a 14, veja essa sensibilidade de Jesus para com relação às necessidades dela, né? E crises que ela tem na sua existência. Então no versículo 10 a 14 ele fala: replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu lhe daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens como que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva?
Aí 12, és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos o seu gado? Aí ele continua, afirmou Jesus, quem beber desta água terá sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Então veja só, né? Eu fico imaginando essa conversa de Jesus, a mulher que devia, samaritana, já está dando nó na cabeça dela, né? Como assim, né? Você tem uma água que eu não vou ter mais sede, né? Que essa água vai fluir dentro de mim? Como é que é isso, essa coisa, né? Como é que é essa água? Que água é essa? Então me dá dessa água aí, porque essa água aí deve ser uma água, não sei, milagrosa, diferente. Então você percebe assim que Jesus, ele só vai tratando de coisas do dia a dia dela, coisas das necessidades dela, falando acerca do dia a dia dela, das coisas que ela faz. Ele não entra diretamente acerca ainda das boas novas, ele só vai começando a falar, né, da bênção, daquilo que ela pode receber, dessa água viva que pode fluir nela, e que se ela beber dessa água nunca mais vai ter sede. Então para ela era uma coisa assim interessante. É óbvio que ela não estava entendendo bolunfas, né, disso, né? Ela falou, que água é essa? Essa água aí realmente pode ser diferente. Mas a gente percebe então que Jesus, ele está ali, né? Perceba que ele começou apenas falando, dai-me de beber água. Agora está vendo que a conversa já começa, né? Já começa a coisa a fluir. A conversa começa a ficar interessante, ele vai tratando de coisas do dia a dia dela, né? E aí a gente vai ver, irmãos, claramente aqui, que Jesus, ele somente fala o quê? De água que ela vive o dia a dia, só de água. Água. Você está percebendo que isso aqui é uma das estratégias muito importantes que a gente pode ter na evangelização de alguém? Antes de falar de Jesus diretamente, procura conhecer aquilo que a pessoa gosta, o que ela faz, quais são as coisas que ela se envolve, porque isso aí pode ser um meio para você poder abrir portas, para você poder realmente começar a conversar, criar amizade com essa pessoa, e a pessoa olhar para você como cristão e ver que você não é aquele cristão, né, meio que fanático, né, que obriga as pessoas a aceitar Cristo de qualquer maneira. Não, ele vai ver que você é diferente, né? Você conversa as coisas do dia a dia, porque tem esse problema, irmãos. Tem muito cristão assim que pensa que se você não só ficar falando do evangelho, então você não é crente, porque você só tem que falar do evangelho. Aí eles acham que você não pode falar de coisa do dia a dia, né? Você não pode falar coisas acerca do seu trabalho, coisas acerca de outras coisas, de sonhos, de projetos. Esse não é o problema. O problema não é isso, contando que isso obviamente não se torne um Deus na vida da pessoa, né? Mas você pode conversar, e Jesus usa essa estratégia. Fala de água, ela gosta de água, o trabalho dela não é água, não sou envolve com água, então eu vou falar de água com você. É só de água. Então ele usa isso aí. Aí veja, do 15 até o 20, você vai ver que ele vai fazer essa ponte com a necessidade maior dela. Veja só, ele começa pedindo apenas de beber água. Depois ele está falando para ela, olha, se você conhecesse nessa água que eu quero dar para você, você nunca mais teria sede, né, se beber dessa água. Águas fluirão de você. E ela se interessa, nossa, então eu quero essa água aí é diferente. Mas veja, então, ele está criando pontos, para que ele chegue, então, no ponto principal do problema dessa mulher, que está aí do versículo 15 a 20. Olha só como Jesus faz essa ponte. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Percebe então que essa ação dela ir buscar água todo dia, era um serviço dela. Todo dia ela ia. E ela encontrou aqui então, naquilo que Jesus está falando, falou assim, meu Deus, isso aqui vai ser a solução para o meu problema. Nunca mais vou precisar ir naquele poço buscar água, já que ele vai me dar essa água que vai fluir, né? Vai jorrar
para a vida eterna, então eu não preciso mais vir buscar água aqui não. Eu vou ter água suficiente para prover minhas necessidades, né? Então falando, dá essa água aí, eu quero essa água então. Dá para que eu não venha mais aqui buscar, para não haver ter essa necessidade de estar aqui, eu quero essa água aí. Dá aí, Senhor, essa água. Já começa, percebe que aquela pessoa que chegou lá naquele poço, falou assim, como é que tu vem falar comigo, você é um judeu? Judeu não dá um samaritano, como é que você se ousa vir falar comigo? Percebe que já quebrou? Quebrou a barreira, não tem mais barreira, porque ela agora está interessada na conversa de Jesus, ela quer, mas agora olha só o que Jesus vai fazer, essa ponte aqui que está falando, com relação à necessidade maior dela. Então ela pede, né, que realmente dê dessa água para que ela não viesse mais buscá-la. Aí olha que Jesus vai e fala para ela. Disse-lhe Jesus, vai, chama quem? Teu marido e venha cá. Percebeu a ponte que ele fez? Através de água? Você quer dessa água aqui? Quer? Então, vai agora chamar seu marido e vem aqui. Aí o que ela faz, irmãos? Olha que Jesus, né? Jesus aqui, ele é tremendo nesse ponto. Ele conhece a necessidade maior das pessoas. Ele vai trabalhar aqui a ação do pecado. A necessidade de tratar o pecado. Você quer dessa água que flui em você? Mas lembre-se de uma coisa, é necessário que você trate o seu pecado. É necessário que você realmente saia desse estado aí que você está. E ele vai tratar aqui, irmãos, isso porque ele vai falar assim, ó, chama lá o teu marido e vem cá. Aí, olha que a mulher respondeu, não tenho marido. Até aqui tudo bem. E aí ele falou, replicou Jesus, bem disseste, não tem marido. Então é que Jesus conhece aí a situação. E ele fala, porque 5 maridos já tiveste. E esse agora que tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Veja só o que Jesus está falando para essa mulher. Vai buscar o teu marido. Fala assim, eu não tenho marido. Ela foi sincera. Ela foi sincera com Jesus. E Jesus logo em seguida fala, bem disseste. Porque você já teve 5. Agora é óbvio que a gente não sabe aqui o que aconteceu com esses 5. Mas pelo histórico moral dessa mulher, pode ser que esses maridos abandonaram elas. Porque isso era normal na época. Né? Pela vida que ela levava, e a gente percebe assim que ela já teve 5 maridos. Né? Então provavelmente ela devia ser uma pessoa assim que na área de moralidade sexual assim, ela era uma pessoa assim que estava totalmente corrompida, né? Não é à toa que está já morando com alguém que não é marido dela, né? Então está em estado de pecado, e Jesus está ali tratando essa questão, mas a gente vê que Jesus não condena ela. Você percebe que não há condenação na conversa de Jesus? Ele fala assim, né? Olha a vida que ele está levando, olha quantos maridos. Não sei qual o motivo que esses maridos te abandonaram, mas com certeza você não é flor que se cheire, né? Ele não fala nada disso, nada disso. Ele simplesmente vai tratando o problema, vai tratando a questão, né, com ela, vai vendo como é que está o coração dela, ali vai penetrando na necessidade maior, era esse problema de moralidade que ela estava vivenciando. Ela já morava com alguém que não era casado, já tinha 5. Aí talvez as pessoas pensem, o que aconteceu com os maridos? Não sei. Morreu? Pode ser também. Aí já criou outro problema, né? Quem que vai querer casar com uma mulher que todos os maridos morreram, por exemplo? Já fica meio preocupado, né? Tá envenenando, tá matando, o que está acontecendo? Vai dizer, eu não vou ser o próximo não, vou ser o 6º. Tô fora. Então não ia ter mais casamento com essa mulher, né? As pessoas iam fugir. Mas com certeza devia ser alguma coisa moral que levou realmente ela a acabar tendo que separar e casar de novo, e assim foi indo. Até chegar nesse atual aí que ele está aí. E aí então a gente vê, irmãos, que a maior necessidade que a pessoa tem é a necessidade de Deus. E tá cheio de gente em crises assim. Tá cheio. Você percebe que quem olhasse para essa mulher que está indo lá no poço pela primeira vez,
talvez é olhar para ela só como uma mulher normal. Ela só está ali trabalhando. Mas Jesus conhece a pessoa, né? E a gente muitas vezes nem se dá conta da história das pessoas. Nós não sabemos dos problemas das pessoas. Nós não sabemos o que essas pessoas fazem. Qual é o estilo de vida delas. Por quê? Porque o exterior não reflete o interior muitas vezes. Ele engana. Ele é enganoso, né? Por isso que Deus, quando Ele trata com as pessoas, Ele jamais trata as pessoas pelo exterior, mas pelo interior. É sempre o interior, não é o exterior, porque o exterior engana. O exterior pode mostrar uma coisa que não seja a verdade. Então Jesus cria uma ponte. Percebe aí que Ele criou uma ponte usando água para chegar no problema maior que essa mulher tinha, que era esse problema de moralidade. E aí a gente vê a grande necessidade que a pessoa tem, sede de Deus, a falta de Deus na vida. E Jesus então começa a trabalhar, irmãos, esse ponto. E só a partir daí, quando ele começa realmente a criar esse vínculo de amizade, quando ele percebe que a mulher está totalmente aberta, que ele vai começar agora o quê? Introduzir o Evangelho. Só a partir de agora. Então veja que ele gastou um tempo, literalmente para quê? Primeiro, criar um meio para conversar com sua mulher. Começou a criar, pedindo água, dá-me de beber. Depois que ele faz, ele percebe que há uma barreira a ser quebrada, a barreira do preconceito racial. E ele já entende, judeus e samaritanos não se dão. Ele vai, começa a quebrar isso. Aí ele vai usando o quê? Coisas do dia a dia dela, vai só falando de água. Só coisa que ela está envolvida. E a partir dali ele cria uma ponte para chegar no problema maior. E aí ele fala, declara. Pode ver que ele não declara de forma ofensiva a ela. Simplesmente relata, bem falaste a verdade. Porque realmente esse que você está não é o teu marido. E você já teve 5. Então veja, ele não é ofensivo, ele não agride. Ele não está falando, você é uma pessoa realmente perversa mesmo, má, né, imoral, não fala nada dessas coisas. Ele simplesmente vai só trabalhando, só abrindo as portas, criando relação, e essa mulher vai só se abrindo, vai falando. E aí quando chega então, nesse ponto, a gente vê, Jesus vai começar então agora, literalmente a partir do versículo 21 até 26, ele vai então introduzir o Evangelho. E ele introduz o Evangelho primeiro fazendo uma correção acerca da adoração a Deus. Ele fala assim, veja aí, versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, veja que tu és profeta. Perceba que ela reconhece que Jesus falou? Ela reconhece que é verdade que Jesus falou. Porque ela podia refutar, falar, não, que é isso? Quem é esse senhor para falar que eu já tive 5 maridos e a pessoa que eu estou não é meu marido? Quem é o Senhor para falar isso? Quem é o Senhor para julgar minha vida? Não fala nada dessas coisas. Simplesmente reconhece, tu és o profeta. Né? E aí ela então começa a falar, e é interessante, né, que de repente você olhar para uma mulher assim, você fala, essa não tem nada de vida com Deus, né? Não conhece nada, por isso que vive uma vida dessa forma, né? Não tem conhecimento acerca da espiritualidade, de Deus, não tem nada, por isso que vive assim. Mas não é isso que o texto mostra, não. Veja aí que ela tem conhecimento acerca, irmãos, da adoração de Deus. Ele fala, 20, nossos pais adoravam neste monte, onde está o poço de Jacó. Vós, entretanto, caso judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque esses são os que o Pai procura para seus adoradores. Aí ele prossegue, Deus é espírito, e importa que seus adoradores adorem em espírito e verdade. E aí a mulher fala, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir, olha aí,
o Messias. Então ela tem conhecimento acerca da adoração, onde que era feita a adoração. Ela tem conhecimento acerca de que um dia o Messias viria, né? Ela sabe de tudo isso, por isso que ela fala aí no versículo 25, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas, né? Ela sabe, tem conhecimento. E aí no versículo 26, Jesus disse: eu sou e eu falo contigo. Então veja que a primeira coisa que Jesus faz acerca dessa introdução do Evangelho é fazer uma correção. Ela está pensando que a verdadeira adoração vai ser num tempo físico. Então ela está pensando, ó, os meus pais falaram que a verdadeira adoração é aqui, nesse monte aqui, ou então o poço. Mas vocês, judeus, estão falando que a verdadeira adoração é lá no templo de Jerusalém, é lá. Mas Jesus fala, a adoração ao Pai não se restringe a local. Não é o local que define a adoração. Por quê? Porque hoje a adoração que ele está falando é em espírito e em verdade. E se é em espírito e em verdade, você pode adorar a Deus em qualquer lugar. No seu carro, no banheiro, qualquer lugar, não importa. Né? Então Deus, Jesus começa a mostrar para ela que a adoração não se restringe a lugar físico, a estrutura. Não é dentro de sinagogas hoje, não é dentro Tá certo, nós estamos aqui numa igreja adorando ao Senhor, mas ele fala que a verdadeira adoração, ela vai além disso. A verdadeira adoração está dentro da pessoa, porque nós somos o templo hoje do Espírito, não é estrutura física. E perceba então que ela está pensando que a adoração, ela se restringe a um local, e Jesus fala, não restringe a um local, não é estrutura física, mas é a pessoa. Deus está preocupado com a pessoa. O verdadeiro adorador é a própria pessoa. E é por isso que Jesus está o quê? Tratando ela, ministrando a ela, para mostrar a ela que ela pode ser essa verdadeira adoradora de Deus, através dela mesma, onde ela estiver. É que ela não devia se deter na questão do local. Não é indo para tal lugar que você vai conseguir adorar verdadeiramente. Não é estando no local que você vai adorar verdadeiramente, até porque tem um monte de gente que está na igreja e é aquilo que Isaías fala. Eles me louvam com o lábio, mas o coração está onde? Está longe de mim. Então a verdadeira adoração não se restringe a lugar, mas Jesus está preocupado com o indivíduo, a pessoa, o interior dela. Por isso que ele trata, irmãos. Para adorar a Deus, você precisa o quê? Limpar primeiro o seu interior, para que a coisa flua dentro de você, porque se a coisa estiver suja dentro de você, se você estiver contaminado, se você realmente estiver com uma vida totalmente contrária ao propósito de Deus, não tem como fluir, não tem como adorá-lo. Por isso que Deus trata primeiro o quê? O pecado. Ele vai tratando, é como se ele começasse a tirar tudo aquilo que fosse um problema da verdadeira adoração. E é assim mesmo. Quer só um exemplo para nós mesmos? Nós casais, né? Tem uma briga com o teu cônjuge para você ver. Uma briga feia mesmo, antes de vir para a igreja. Pergunta é, você vem para a igreja? Talvez não venha. E se vir, o coração está todo ferido, machucado. Não é? Raiva. Você já olha para a pessoa entrando, aí você vai olhar para ela assim, com aquela cara, fala, não é fome não. Com aquela cara brava. Não é cara de fome não, mas é cara que tá bravo. Né? Briga, alguma coisa aconteceu. Aí aquilo, o que acontece com aquilo? Fecha seu coração. Ele fecha. Enquanto você não liberar perdão, não consertar, a coisa não flui. Não vai fluir. Então Jesus trata isso naquela mulher. Jesus quer corrigir isso nela. Jesus está com consciência para ela, não ficar preocupada com o lugar, não. Não procura ficar preocupado com essa montanha e tal, o poço de Jacó, não. Não fica preocupado lá em Jerusalém que os judeus adoram, não. Mas preocupe-se com você. Restaure o seu altar. Porque se você restaurar o seu altar, você pode adorar a Deus. Aonde quer que você tenha, onde quer que você esteja. Então você pode ser esse verdadeiro adorador, porque agora a adoração é em espírito e em verdade. E ela então, mediante a tudo isso,
reconhece que o Messias vai vir e que o Messias traria muitos ensinamentos acerca dessa vida com Deus, e Jesus fala: eu sou o que falo contigo. Percebeu? Só agora Jesus fala acerca dele, só agora ele está falando: eu sou o Messias, é o que fala com você, eu sou o Salvador. Né? E aí o que acontece? Lá no versículo 39 até o 42, o que nós vamos observar aqui agora? Veja, olha a ação que vai acontecer nessa mulher, depois de tudo isso. 39, aliás, vamos ler do 28 a 42, 28 a 30, depois 39 a 42, olha só, 28 a 30, fala assim: quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, no caso os homens que estão morando em Samaria: veja, a obra começou com uma mulher, agora isso aqui está alcançando o povo ali de Samaria. Por meio de quem? Justamente daquela que talvez ninguém ia dar valor nenhum. Ninguém. Essa aí que já foi casada 5 vezes, ainda está morando aí com uma pessoa que nem casado é. Não, essa aí não tem como Deus usar de jeito nenhum. Mas Deus está usando essa mulher, mediante a forma como ela está aceitando as verdades de Deus. Ela vai anunciar, porque ela fala, inclusive ela está falando acerca do que ele falou para ela. Ele fala: ó, vinde comigo e vede. Né? Por quê? Porque ela está falando vinde comigo e vede. Porque as pessoas, quando ela falou isso, as pessoas, por causa do tipo de vida que ela tinha, podiam rejeitar o que ela está falando. E inclusive isso vai ser relatado mais para frente. Por causa do tipo de vida que ela leva, o que ela fala não tem muita autoridade, não tem força, por mais que seja verdade. E ela fala: vinde então comigo e vede. Um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Olha o 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, né? Que anunciara, e ele me disse tudo quanto tenho feito. Olha o 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram neles por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que esse verdadeiramente é o Salvador do mundo. Percebe como que Deus fez a obra para alcançar aquele povo de Samaria? Através dessa mulher. E não é assim que a gente pensa assim, mas às vezes você mesmo se coloca numa posição que você acha que Deus não tem como usar a minha vida, né? Vai usar talvez outro, né? O fulano, o beltrano, o ciclano, eu não. Mas Deus usou uma pessoa que aos olhos dos homens jamais seria usada dessa forma. E foi por meio dela, irmãos, que ela vai anunciar. E é interessante isso aqui. Veja que quando ela vai anunciar, às vezes a gente se preocupa assim: mas eu não sei o que eu vou falar. Eu não sei o que falar. A pergunta é: o que a mulher falou? Só falou daquilo que ela sabia e vivenciou com Cristo. Mais nada. Isso foi suficiente para Deus fazer a obra. Por quê? Porque a salvação vem de Deus. Não vem dela. Não vem de nós. Vem de Deus. E aí o conselho que a gente sempre dá é: o que eu falo para as pessoas? Eu falo o que Deus está fazendo com você. Ponto final. Porque essa é a verdade, esse é o Evangelho. Que transforma, que muda, que é poder de Deus, né? Então fala somente isso. E ela só falou isso, irmãos. Ela não tem preocupado em ser aqui um expert na teologia. Não, ela fala simplesmente aquilo que Jesus fez. E isso foi suficiente para ela poder chamar pessoas, anunciar esse Cristo, né? E essas pessoas vêm até o Senhor, ouvem a Ele e creem, não só pelo testemunho dela, mas também por aquilo que Jesus falou. E olha a obra. Lembra lá que a gente falou no início do discernimento da missão de Jesus? Era necessário que ele fosse para Samaria. Olha aqui o cumprimento. Vidas estão sendo salvas nessa hora, né? E aí isso ocorre por quê? Porque lá no versículo 34 ele fala: disse Jesus: a minha comida consiste em quê? Em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua
obra. Para que Jesus foi enviado? Para buscar e salvar o perdido. Esse é o chamado da missão de Cristo. E é isso que ele faz. Jesus faz isso. E como é que ele faz isso hoje? Através de mim e de você. Talvez ele não vá mais pessoalmente, mas agora nós vamos. Porque nós temos essa autoridade como cristão de poder ir anunciar o Evangelho. Então, por último, então a gente vê assim que aqui a gente vê a multiplicação da vida de Deus. Muitos creram, né, através dessa mulher. E aí, então, por último, do versículo 31 a 38, a gente vai perceber que a hora de evangelizar é agora. É agora. Porque lá ele fala assim, nesse interim, versículo 31, os discípulos rogavam dizendo, mestre, come. Mas ele disse, uma comida tenho para comer, é que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É interessante aqui também, irmãos, a gente perceber que Jesus, ele não está preocupado em construir templos, ele não está preocupado com estrutura física, ele não está preocupado com nada dessas coisas. A preocupação de Jesus é anunciar o Evangelho e buscar e salvar perdidos. Essa é a obra do cristão. O cristão devia se preocupar exatamente com isso, né? Nesse ponto. Então isso aqui é uma chamada para nós, porque às vezes, hoje em dia, infelizmente, né? Que a gente vê que as igrejas hoje, a maioria delas estão preocupadas com o quê? Com estrutura, não é? Em ter o melhor local, em ter o melhor ambiente, não é assim? Em ter tudo do bom e do melhor na igreja. Mas a pergunta é, o que nós estamos fazendo com relação à obra missionária? Será que nós estamos evangelizando, por exemplo? Ou nós estamos mais preocupados com estrutura de igreja? Será que nós nos preocupamos com o perdido? Será que nós vamos ao perdido? Será que nós estamos dispostos a gastar tempo com pessoas que precisam de Deus e estão perdidos? Esse é o ponto. E aí a gente vê então que Jesus vai chamar a atenção do discípulo, que ele vai falar aqui, ó. Veja a necessidade de evangelizar, é já. Ele fala aqui no versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Olha só o que estão falando para Jesus. Ainda falta 4 meses para a ceifa. Né? Não é agora não, tem que esperar mais. Aí que Jesus fala, eu porém vos digo, erguei os olhos, vede os campos, pois já branqueio para ceifa. Ou seja, o campo está preparado para você poder ceifar. Essa é a ideia. Então, aquela ideia da pessoa ficar pensando, aqui no Japão mesmo tem muita gente que pensa assim, bom, eu não falo japonês, então não adianta evangelizar japoneses, né? Porque eu não falo. Aí eles pensam assim, deixa para os meus filhos, que eles vão aprender o japonês, aí pronto, eles sim vão ser a geração que vai evangelizar. Mas a Bíblia não fala disso não, irmãos. A Bíblia fala que quando as pessoas elas vão para algum campo transcultural, elas mesmas são instrumento de Deus para evangelizar. Mesmo não sabendo. Por isso que elas fazem o quê? Procurar aprender a língua, procurar conhecer a cultura, para anunciar o Evangelho. Então isso não é desculpa para esperar, né? Mas a gente justifica por meio disso. A gente acha que a gente está certo. Mas Jesus fala, olha para o campo. E realmente é isso mesmo, irmãos. Nós não sabemos, como a gente fala, a gente não conhece as pessoas. As pessoas estão passando do nosso lado. E talvez seja que tem vidas que estão passando do nosso lado, que estão prontas para morrer. Prontas para se suicidar. Prontas para dar cabo da sua vida. Porque estão em crise. Desesperados, sem esperança. E está cheio de gente aqui nesse Japão assim. Cheio, mas muita gente mesmo. Que a gente nem imagina. Pessoas que aparentemente olham para elas assim e pensam, essa não tem nada não, só vive sorrindo, está até alegre. Mas a aparência engana. Porque ela pode estar dissimulando aquilo que é o verdadeiro ser dela. Que está dentro dela. E Jesus fala, o ceifeiro, versículo 36, recebe desde já recompensa.
e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Sate que se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e outro o ceifeiro. E vos enviei para ceifar. Está vendo que ele está falando? Eu vos enviei para ceifar. É para vocês colherem, né, o que não semeaste. Porque essa obra é dele. Outros trabalham e vós entraste no seu trabalho. Então perceba que ele está falando, né, claramente, eu vos enviei para ceifar. E é isso mesmo que acontece. Quando nós anunciamos o Evangelho, é isso que acontece. É por meio disso que realmente Deus vai transformando, mudando a vida das pessoas. E Jesus aqui então ele mostra claramente como nós podemos usar de estratégias, de metodologia para poder alcançar o coração de uma pessoa, não pelo seu poder, mas pelo poder de Deus. Então a orientação de Jesus por meio desse texto é: primeiro, como nós já falamos, né? Nós precisamos seguir essas orientações de primeiro, que lembre-se que o reino não é disputa, né? Para ver quem que ganha mais vidas ou não. Segundo, disse na missão que Deus quer. Talvez Deus quer trabalhar você com aquela pessoa lá, seu vizinho, com aquele rapaz que trabalha com você no teu trabalho, com aquela pessoa que anda com você no dia a dia, com pessoas que estão próximas. Até porque a sequência de evangelização começa assim: Jerusalém, onde você está, Judéia, Samaria, vizinhos, até os confins da terra, até locais que realmente não estão próximos. Mas começa onde? Jerusalém. Aonde você está, sempre vai haver pessoas que precisam de Cristo. Então que a gente possa realmente discernir isso, né? Essas missões. Deus de repente está colocando pessoas à sua volta que talvez você nem tenha percepção que Ele quer que você fale de Cristo para essas pessoas, né? Mas é óbvio, usa essa estratégia, cria vínculo de amizade, procura conhecer a pessoa, fala de coisas do dia a dia dela, né? Procura saber o que ela gosta de fazer. Tem muita pessoa assim que pergunta para mim: o que você faz, pastor? Eu faço exatamente isso. É muito difícil você vai ver eu falando diretamente de Jesus para alguém, diretamente assim. Eu não, primeira pessoa que eu não conheço, eu procuro primeiro conhecer a pessoa, saber quem ela é, se tem família, tem, está quanto tempo no Japão, tá, trabalha com o quê? Com isso. Você gosta do quê? Fazer o quê? Gosta de futebol, gosta não sei o quê. Tá, podia marcar um dia, né, pra gente jogar futebol, né? Hoje já não jogo, né, só rolo, né? Que nem Romário, parado, né? Se a bola chega, amém. Se não chega também, fica por isso mesmo. Mas a gente vai conhecendo. Você gosta de andar de kart? Eu gosto, também já andei também. Aí começa você a descobrir coisas que identificam você com a pessoa, né? Que vai fazendo você discernir as coisas, né? Aí você vai começando com essas coisinhas assim, vai falando. E numa dessas aí, vai criar uma oportunidade que você vai poder falar de Jesus. Isso é fato. Porque aí a pessoa vai se abrindo, vai criando vínculo de amizade com você, você vai se tornando amigo dela, e à medida que você vai se tornando amigo, a própria amizade em si vai te dando mais liberdade para falar, para conversar, até chegar o momento exato de falar. E é assim que nós temos que fazer, né? Procurar aproveitar essas estratégias que Deus está dando para fazer isso. Então, ensina a missão, quebra as barreiras e preconceitos que já existem, quebra, porque se não quebrar não tem como chegar ao Evangelho. Seja sensíveis, né, com as necessidades e crise do dia a dia. Então fale acerca daquilo que ela gosta, para você poder já criar esse vínculo, né? E depois disso faz uma ponte, né, para a necessidade maior dela, que é essa sede de Deus. Ela precisa de Deus, né? E aí sim, a partir disso, quando você cria todo esse vínculo de amizade, você introduz o Evangelho, né? Mas não introduz o Evangelho para condenar a pessoa, para humilhar a pessoa, para mostrar para ela que você é melhor, ela não é nada, e que se ela não aceitar vai para o inferno. Não é por aí que vai introduzir o Evangelho, mas é de uma forma assim, onde a pessoa ela vai se identificando com aquilo, e você consegue implementar o Evangelho para ela. E aí sim, se isso ocorrer, pode haver essa multiplicação de Deus, essa pessoa pode ser alcançada, e ela se instrumento deu para alcançar outros. E lembre-se, né, a hora de evangelizar é já. A gente não pode
esperar outra geração, deixar essa tarefa para outros fazerem. Todos nós temos que evangelizar, mas evangelize com sabedoria e comece com as pessoas que estão à sua volta, né? Às vezes a pessoa olha para missões e pensa que fazer missões tem que ir para outro lugar, para um outro país, para uma outra sociedade. E não, você é missionário onde você está. Onde você está, você é um missionário de Deus. Então não se preocupe, né? Porque a pessoa vai para a missão muitas vezes, aí traz aquele romantismo, né? Ah, eu vou para um lugar indígena, ali eu vou ficar morando tanto tempo na floresta, aí eu vou começar a criar uma amizade pessoal, vou evangelizar. Começa onde você está, com coisas simples, do dia a dia mesmo, né? Então faça as missões onde você está, no seu dia a dia, com as pessoas que estão à sua volta. Porque a gente pode fazer essa análise. Quantas pessoas que estão à nossa volta que não é cristão, por exemplo? Tem um monte, não é? De gente que está à nossa volta que não é cristão e que precisa de Cristo. Então, detenha o seu tempo. Até com uma pessoa, faz como Jesus. Jesus não está aqui preocupado com multidões, não, está preocupado com vida. Então, nem que seja uma vida, detenha seu tempo com essa vida. Gasta tempo com essa vida. Cria, né, vínculos, pontes de amizade com essa vida. E assim por diante para implantar o Evangelho. Que Deus nos ajude a viver dessa forma. Amém? Vamos orar, queridos.